Bom dia, quarta-feira, 9 de agosto, e vamos dar um início à nossa leitura diária, né, dos ativos cambiais euro-dólar e alguns demais que a gente vai falando aqui. Tá? A gente vem acompanhando diariamente, fazendo análise sobre as possibilidades do movimento do preço e que estão fazendo padrões bem interessantes, respeitando, né, aquilo que a gente segue para melhor tomada de decisão. Obviamente, sempre do lado direito, a gente não sabe o que vai acontecer, mas fazemos ao máximo para minimizar, né, os nossos erros, já que isso é o que se trata do mercado, né? Quantas vezes você consegue diminuir as suas entradas erradas e aí você consegue manter melhor a tua produtividade. Vamos lá, então, euro-dólar aqui no semanal. Antes da gente começar, gostaria de pedir um favor imenso para ajudar aqui na divulgação do canal. Vai agora, dá uma curtida e vai lá nos comentários, escreve qualquer coisa, escreve seu nome, da cidade que você está falando, para a gente poder gerar mais engajamento. Assim o YouTube ele entende, né, que o canal está tendo relevância e nos ajuda a crescer. Tá legal? Então, seguindo aqui, euro-dólar no semanal, semana aí de notícias, né? Hoje nós temos às 11h30 estoques de petróleo bruto, que seria a notícia de maior volatilidade. Isso pode ter impactos, né? Essa madrugada na China, o dólar, o DXY, né? O dólar na China recuou após a deflação desencadear a busca de ativos de risco, né? Então a China está em deflação já tem um mês, então ela abriu essa busca por ativos de risco. Isso aí fez com que o DXY recuasse, o dólar recuasse perante o yuan, né? E no caso a gente viu esse resultado lá no DXY. Olha só, isso é bem importante porque a gente está falando de grandes economias e isso impacta obviamente no câmbio, que é o que a gente mais discute por aqui. E sendo isso, o semanal... Opa, com minha canetinha aqui deu uma... Vou aproveitar para mudar ela de cor, vou deixar ela preta. Sendo isso, o euro no semanal mantém dentro do canal, né, que a gente já comentou, vem comentando e reforça aqui com vocês agora. Vou puxar um pouco a tela mais para cá, né? Então ele está aqui nesse canal há bastante tempo, né? Trabalhou muito bonito. E o detalhe é médias de 200 e 400. Então, para você que está vendo isso aqui pela primeira vez, eu preciso reforçar o seguinte: eu uso sempre no meu operacional médias ponderadas 20, 50, 200 e 400. E isso faz uma boa analogia de suportes e resistências fixas. São aquelas regiões que já são defendidas, onde que a gente assessora todas essas leituras com o FIBO, e também as médias móveis, fazendo o papel de resistências e suportes móveis. E quando isso casa, suporte e resistência fixa com suporte e resistências móveis das médias, regiões onde que o FIBO traz informações importantes, realmente fica muito forte, né? E aí a gente vê o mercado respeitando isso constantemente. E é uma questão de hierarquia também, usar o time frame maior para o menor. Então aquilo que a gente vê no semanal e no diário é extremamente forte em relação ao H1, por exemplo, o H4, ou tem time frames menores. Isso melhora o nosso poder de decisão. Assim como foi falado, né, 4 semanas atrás, a gente já estava falando dessa região aqui, ó, onde estava com a média de 400 e uma média de 200. O euro chegou a bater nessa região, tá? Ele chegou a bater nessa região e voltou. E principalmente na época que ele fez isso, ele esticou demais. Então aqui você consegue ver essa vela, o tanto que ela é uma vela grande, uma semana de alta muito forte. Ele bate nessas médias de 200 e 400, tá? E quando ela bate nessa região,
ela na semana seguinte devolve todo o movimento. Então, depois de 4 semanas, acabou devolvendo. E agora ela se encontra onde? Justamente nesse movimento aqui do fundo de canal, tá? Do fundo de canal. E já é uma região defendida, tá? Até que eu não estou aqui com a minha média, mas aqui tem uma média de 20. Ele tem esse fundo de canal e ele está no 786 do Fibo. E esse fibo menor que eu tracei aqui. De onde está partindo esses fibos? Vou tirar o zoom aqui para você ver. Tem 2 fibos, tá? Tem um nessa região aqui, que ele começa aqui nesse topo, ele vem até esse fundão aqui, é o fibo maior, tá? Então esse é um fibo grandão que está aí, o fibo maior. Agora, aqui no fibo menor, que é um fibo mais atual, né? Ele parte aqui desse mesmo fundo, tá bom? Então os dois estão juntos nesse ponto específico. E ele vai do 0 e ele vai até aqui nesse topo dessas últimas semanas, que foi justamente na região de 200 e 400, tá? Então aí ele tem esse fibo. Tem uma coisa que eu sempre vejo as pessoas às vezes fazendo, apesar que não tem problema, tá? É só um costume meu, mas eu sempre puxo o 0 para o 100 em direção ao movimento do preço. Então, se ele está em queda, eu pego o 0 lá em cima, 100 lá embaixo. Se ele subiu, 0 embaixo, 100 em cima. Tá? Tem gente que bota de qualquer lado, mas é porque às vezes ele não usa outras informações que eu uso aqui. Por exemplo, o menos 11,8, né? Que é o 111,8, que é a regiãozinha de filé, 786. Então, isso daria uma diferença, tá? Quando você usa dessa forma tradicional. Se você usa aquele fibo tradicionalzinho, só de 4 linhas é tranquilo, né? 5 linhas aí é tranquilinho. Seguindo, né, nosso bate-papo aqui, o fibo casou aqui no 61.8. 61.8 desses dois fibos estão juntos, tá? Então você pode ver aqui o 6.81, tá? Os dois estão juntos aqui nessa região, fazendo essa região muito forte. E agora ela está de encontro com a média de 50. Aqui em cima a gente tem o 786, tá? Que faz essa regiãozinha aí já bem defendida. Então vamos trazer mais próximo aqui para ficar forte, mais visível. E olha só, então esse ponto aqui é fundo de canal com o 786 do Fibo, muito forte. Se ele perder isso daqui, né, e até fazer uma confirmação, aí a gente pode esperar o toque na média de 50. Né? E o interessante é que o toque na média de 50 é o que? Retração do Fibo. Um ponto muito importante. Né? Então, por isso que a gente sempre fica com esse olhar em cima dessas informações, porque o operacional às vezes te fala assim, poxa, eu vou botar uma compra, eu vou botar uma venda e vou levar. E vou levar até onde dá. Mas se você já tem os obstáculos tão bem definidos à sua frente, isso faz com que você tenha alerta nessas regiões. Obviamente, nessas regiões. Você não precisa deixar voltar na cara, né? Então, um exemplo aqui foi esse candle aqui da quinta vela para trás, aqui 1, 2, 3, 4, né? Da quinta semana atrás, que deu essa alta absurda e na frente tinha uma média de 200 e 400. Simples assim. Uma média de 200 e 400 juntas, fazendo uma resistência absurda. E aí se você puxasse alguma informação atrás, você encontraria isso daqui, né? Lá de trás também já era uma região que uma hora foi suporte e agora virou resistência. Então a gente tinha informação de médias móveis fazendo resistências móveis e já uma resistência fixa do passado. Então são duas informações que elas casam, que levariam à seguinte interpretação: eu estou comprado, eu vou seguir até lá. Eu vou me interessar por venda, eu vou ver a defesa dessa região e se esse preço voltar a partir dali, eu vou vender. Então isso seria pontos de interpretação importante para você ter como condução do seu trade, definir saídas e entradas, simples assim, não tem muito o que inventar além disso, né? Então fica uma boa interpretação, porque às vezes a pessoa entra e principalmente tem aquele otimismo, né? Não, agora vai, é o tamanho dessa barra, isso é uma barra elefante, agora vai ver um martelo, uma barra elefante em seguida,
é lua, vai buscar topo histórico e tudo aquilo que você vê. Muita gente falando ou pensando. Mesmo que esse seja o sentimento, procure respeitar as médias maiores, tá? É uma hierarquia incrível. Você pode puxar aí para trás e fazer esse acompanhamento por você, você vai ver o tanto que é legal. No diário, aí a gente está trazendo essa leitura para entender mais o que está acontecendo dentro dessa movimentação, né, do diário. Ele está exatamente em cima da média de 50 fazendo o suporte ali. Então, ontem aconteceu aquilo que a gente sempre fala, ontem não, perdão, né? Naquela semana que ele fez a correção, ele deu aquela subida absurda, olha que legal, ó, suporte na média de 400, o azul escuro é 400 e o azul claro é 200. Suporte na média de 400 e fundo de canal, ele volta, rompe a 50, faz uma reacumulação e faz um rally, tá? E aqui em cima ele devolve tudo. Aqui em cima lá no semanal é a média de 200 e 400. E agora ele está de novo nessa região, e essa região é o que? Média de 50 e fundo de canal. Então a gente tem aqui já uma região, um range já estressado, é um range já bem comprovado que vai ter interesse de briga aqui, defesa de compradores ou vendedores, e nós estamos vendo essa região. Eu sei para onde vai esse mercado, cima ou para baixo? Não, não sei, ninguém sabe, tá? Poucas pessoas sabem disso, e as pessoas que sabem disso nós não estamos conectados a elas, né? Estou falando de grandes players, então que são ideias no máximo. O que acontece? Nesse ponto, do qual não sabemos, a gente tem probabilidade, e essa probabilidade fala o quê? Uma média de 50 direcional, tá? Até que ela mude a sua direção, é isso aí, não tem outra coisa. A média de 200 já cruzou a 400 aqui embaixo, então a média de 200 também direcional, e a média de 400 está entrando no movimento flat, tá? Tá ficando ali plana, quem sabe para depois fazer a reversão, tá? Para isso acontecer, o preço precisa superar essa região. Isso aqui pode ser um fundo duplo, pode, mas até que isso aconteça, ele precisa romper essa região para continuar mais um tipo de rally ou se manter dentro desse canal buscando lá o topo anterior. Agora tem um detalhe, ele vem numa sequência dentro desse canal, ó, topo mais baixo e topo mais baixo. Então, seguindo essa analogia também, é uma informação mais fraca comparando a informação quando ele faz toque em regiões de suporte e resistência, tá? Ele perder força dentro do canal é uma informação relevante, mas ela tem um peso de relevância inferior às informações aqui de baixo. Mesmo assim, eu gosto de considerar. Só coloco um peso nessas informações. O que vem na frente é ainda o direcional do preço. Então, para que ele também, isso para o movimento continuar. Agora, para que ele possa perder, ele precisa fazer uma boa briga, que é perder essa região, que como já falamos é o 7.068 do FIBO, né? Tá aqui traçada essa linha azul aqui, é um FIBO. Ele perdendo isso daqui, que já é uma região estressada, tem que perder a 50, que está direcional, então ele precisa perder, voltar, confirmar, é o mais provável, e bater na 200. E aí a hora que chegar na 200, que vai estar também nessa região aqui, a gente vê o que vai acontecer, é outra etapa. Não tem como ficar prevendo todas as etapas, né? Mas assim como um jogo de xadrez, que você consegue prever algumas jogadas, a gente está tentando fazer a mesma coisa, prever os movimentos para melhor tomada de decisão, né? Aí fala, pô, e aonde ficaria a tua melhor decisão aqui? Para compra, se ele bate na média, igual ele fez aqui, volta, e ele está fazendo um fundinho duplo, com média direcional, com todas as outras informações que eu falei de suporte fixo e suporte móvel, dentro do canal, fundo de canal, e ele rompe essa linha de pescoço aqui, o único fator que me incomoda é o tamanho dessa sombra, tá? O único fator que me incomoda. Mas aí seria uma entrada aqui e ver se ele consegue conduzir, buscar próximo a essa região do 1,12, que aí eu provavelmente, com meu stop abaixo da média, sempre stop abaixo da média,
buscaria o stop aqui para o break-even para ver a continuidade desse movimento, buscando uma parcial aqui nesse topo, tá? Porque ele pode muito bem fazer um topo duplo e voltar, né? Visto que aqui é uma região, vamos lá de novo, caneta, ó. Então aqui ele tem uma resistência, tem o canal, e aqui ele tentou furar e não conseguiu. Se ele for lá de novo, ótimo, né? Dá para fazer um bom trabalho. Vamos lá, então essa seria a analogia. Agora é um ponto de interrogação, aonde que a força maior de continuar tá melhor, não tá? Agora, para perder, ele tem, o que eu quero dizer é isso, para perder, para esse preço vir abaixo, ele tem muito mais briga do que para subir. Esse é o ponto fundamental, tá? Então, nós vamos acompanhar esse detalhe. Trazendo essa leitura, olha só para você ver, trazendo essa leitura que fizemos do semanal e do diário, para o H1, onde seria pontos de gatilho, fica dessa forma aqui. Então lembra lá, para perder tem muito mais briga do que para subir. Só que olha só que no H1 parece que essa história muda, né? Se você não fica com essa sensação que a história muda, porque é justamente o fundo que a gente vê lá no diário é esse aqui e é esse aqui. Esses são os fundos que você vê. A linha de pescoço que a gente está comentando é essa daqui. Então, um preço de compra interessante seria lá naquela região. Você fala, mas como é que eu vou esperar chegar lá, tudo? Tá vendo que aqui a vermelhinha média de 50? Você veria isso aqui acontecer. A média de 200 também ficar direcional. E aí, provavelmente, ele deve fazer alguns movimentos desse tipo. Quando chega aqui, ele tem a 400 para brigar. E aí é muito provável dessa 400 para ele brigar, ele mostrar para você uma confirmação de rompimento. E aí 50 e 200 direcional. Ficaria melhor. Eu prefiro pegar aqui no fundo, stop atrás da média, pagar para ver o que vai acontecer nessa região. Eu entro aqui, faço minha proteção e espero a briga deles acontecer e deixo ir. É uma decisão sua e boa também, não é ruim não. Mas precisa tomar cuidado porque aí você tá vendo que existe uma possibilidade de voltar tudo ali em cima, né? Então é esse o detalhe. Mas é uma analogia baseada nos três time frames que a gente fez, tá? Semanal, semanal, diário e o HO, tá bom? Abaixo disso eu nem procuro muita entrada não, tá? Abaixo disso, para Forex o bom é isso, né? Não precisa ficar procurando tanto. Agora, então sequenciazinha aqui nesse momento de fundos mais altos, né? Ó, tá aqui. Se ele voltar acima da média, confirmar o rompimento desse topo anterior, né? Ele precisa depois romper aqui e romper lá. Fechou? Então vamos seguindo aqui para Japa, o SDJPY, Japeira, né? Classiqueira aqui, vou passar para o semanal. Tá ali querendo buscar, né? O 145. Bom, a gente está muito de olho nisso. Vamos puxar aqui o nosso Fibo, tá? Vou puxar nem muito longe, não. Deixa eu pegar esse fundo aqui, que é muito provável, difícil dele voltar aqui, né? Que é o 102,424 e o topo aqui 152, tá? Tá bem. Tá. Então eu tenho um Fibo maior ali nessa região, tá? Olha você vê o 61.8 como que ele ficou bacana. E eu vou pegar o segundo Fibo caindo, esse Fibozinho menor aqui. Ó. Seria isso daqui. Opa. Consegui. E vou puxar ele para cá. Só para ele ficar do mesmo tamanho para a nossa leitura. Depois a gente vai ajustando aí dia a dia. Então tá aqui, também vou travar. Pronto. Então a gente fez uma pernona e essa perna aqui para ver, para ficar acompanhando. Vamos trazer mais perto. Semanal. Tá? Média de 20, 50 cruzado para cima, tá? Porque eu não tenho aqui essa média de 20 aqui, mas ela tá mais ou menos aqui nessa região. E o que a gente está vendo? Ó,
tem esse topo do TH, tá? O topo histórico. E aí a gente tem esse topinho aqui, ó, esse topo aqui do 145, tá? O Banco Central japonês falou que teria muita atenção nisso daí. Quando ele deu essa notícia num fórum que teve na Europa, né, o presidente do Banco Central japonês falou, e aí o preço acabou caindo depois de 2 semanas direto e foi lá, na época próximo à média de 50, a média de 50 estava um pouquinho aqui atrás, mas olha só para você ver, ele bateu na média de 50 perfeitamente e uma média de 20 está acima da média de 50. Ou seja, até que se prove ao contrário, ainda está em tendência de alta no semanal. Tá? O que a gente tem nesse momento é um topo mais baixo, né? Ele tem esse topo aqui também mais baixo, mas ele está com esse gatilho aqui intencional. Se ele caso fizer isso daqui, aí sim a gente pode ver uma nova tentativa de buscar o topo histórico novamente. Então o topo histórico que ele teve lá no 152 pode vir a querer buscar lá de novo, pode, mas existe ali a intenção clara de intervenção do Banco Central para isso acontecer. O que eles estão fazendo é uma prática diferente do que a gente conhece de controle de inflação. Eles não aumentaram a taxa de juros, inclusive desovaram o dinheiro para os bancos para aumentar os empréstimos, incentivar o empréstimo. Então são práticas um pouco diferentes. A gente vai acompanhar e tentar ter proveito desses movimentos com muita cautela, né? Sempre com muita cautela. Mas nesse momento, até que se prove o contrário, é essa a ideia. Agora, ele pode sim, tá? Depois a gente pode fazer uma análise, ou você que está assistindo, faça uma análise aí do volume financeiro. Tá? O volume financeiro aqui não está legal, está pequeno. Então, isso aqui pode ser um topo mais baixo, uma segunda hipótese. Primeira hipótese é rompimento desse topo anterior, ele aumenta a probabilidade de buscar o topo histórico novamente. Tá? Então, ele precisa fazer esse papel primeiro. Se nem fez isso, não adianta a gente querer criar uma previsão à frente disso. Agora, se ele não criar esse topo mais baixo, né, pela segunda vez consecutiva, ele vai fazer tem gente que chama de one shoulder, né, que é o ombro, cabeça, ombro de um ombro só, que é um topo mais baixo, é um padrão de reversão. Tem gente que chama de Joy de Napoli, invertido, tá? Não tem problema. Mas é simplesmente o quê? Que uma falta de força do preço de chegar àquela região que ele já tinha testado. Então ele não consegue nem chegar àquela resistência e volta. E aí se ele perder, olha só que aqui uma região de retração, tá vendo o Fibo? Tá vendo o Fibo? E tem uma frase que o André Machado fala que eu gosto muito, que é: o Fibo nunca erra. Quem erra é o grafista que colocou o Fibo no lugar errado. Aqui uma região de retração do Fibo 61.8 e olha aí no semanal como que ele está forte, né? Então aqui ele mostrou para nós aqui como que foi, né? E aqui ele tem um 61.8 junto, lógico que não está em cima e não existe essa precisão, mas olha aqui, ele tem uma região que tem a média de 50 e 61.8, então pode ser que a gente vá assistir aqui durante um tempo, se ele caso voltar nessa região, de ficar preso por aqui. Agora, para perder isso daqui, tem briga. E caso conseguir vencer a briga, aí ele vai pegar o 786, tá? Então, não crio alvos eu não tento criar alvos tão distantes se tiver grandes barreiras no processo. Então, eu sempre busco um ponto, uma coisa por vez, né? Uma barreira por vez, um desafio por vez. No caso da subida dele aqui, aí ele tem poucos desafios. Ele tem uma sombra pequena, ele não tem nenhuma média que venha segurar ele aqui. Nem sei se no mensal tem, tá? Nem no mensal tem. Na verdade, no mensal ele está muito esticado, essa é a verdade. Então, pelo mensal, a gente estaria numa exaustão. Mas no semanal é isso. Tá? No semanal é isso. Então eu não crio grandes alvos assim. Olha, vamos buscar lá o menos 11,8 desse Fibo, ou sei lá, não faço. Porque ele pode ir lá na 200 do semanal. Pode ir, pode fazer o que quiser. O detalhe é,
até chegar aqui tem outras barreiras que precisam ser consideradas, tá? Vamos lá para o diário no Japa. Vamos lá no diário do Japa. Maravilha. Tá aqui mais fácil de ver, né? Tudo isso aqui no semanal você tem uma ideia macro da coisa e no diário você já consegue ver aquilo um pouco mais refinado, né? No diário, mesma coisa em relação à tendência, tá? A média de 50 para cima, direcional, não há o que falar, mas ele pode ocorrer exaustão devido ao fato dos topos mais baixos, tá? Isso pode ocorrer. Os próximos minutos, aí, as próximas horas vão definir isso. Se ele vai continuar, se ele romper esse topinho aqui que está no 142.860, ó, se ele romper aqui, aí sim ele já aumenta a probabilidade de chegar lá no 145, tá bom? E o 23.6, tá? O 23.6 daquele fibo menor, perdão, isso mesmo, do fibo menor do semanal, ele está ali no 146, 195, ou seja, né? Se a gente fazer um desenho em cima dessa informação, a gente pega esse suporte aqui de trás, olha só para você ver, é um suporte que foi resistência, concorda? Uma resistência forte, foi romper, buscou o topo histórico, voltou, testou esse suporte várias vezes, perdeu, e aí ele volta agora a aparecer de novo aqui, ó. E é justamente o 23.6 do Fibo, tá? Deixa eu tirar toda essa desenheira. Então, é isso que a gente tem como tendência de alta. Ele precisa mostrar que ainda consegue fazer isso. Então não basta somente estar na direção. Nós vamos acompanhar. O padrão dele foi nitidamente bacana, né? Porque ele fez um fundo mais alto, um grande pavio aqui de defesa e força compradora, assumiu isso, mas agora começa a ter velas menores e começa a perder um pouco essa força que estava anteriormente. E aí nós vamos acompanhar se de fato essa nossa leitura vai fazer sentido nas próximas horas, né? Porque ele está muito próximo aqui da região do 143.840 de rompimento. Se ele o fizer, aí sim a gente fica de olho no 145 e assim sucessivamente, como já expliquei. No caso dessa reversão, caso ele venha a perder essa força, ele perdendo essa força, o primeiro desafio que ele tem, obviamente, é a média de 50, que é numa região estressadíssima, né? Que é o 76.8 do semanal. Tá? A gente pode até pegar um fibo menor se quiser, mas vai casar em cima de duas informações já desenhadas. E eu tenho aqui essa ideia de que se voltar, no caso, né? Ele mantém um topo mais baixo, faz um topinho duplo aqui, volta, perde aqui, eu acho que ele não passa isso direto. Pode passar, isso é exceção. Qual que é o comum? É que ele faça movimentos de confirmação para poder romper. Né? E aí ele buscaria aqui essa região. Seria o primeiro ponto, que dá o 61.8 desse fibo menor. Pode ter retração, né? Para voltar, confirmação, aquela coisa toda. Entendeu? E esse 61.8 do fibo está casado com a média de 200, que faz essa região ser mais forte ainda. Então, por isso que eu volto a afirmar, toda vez que eu traço movimentos e probabilidades de movimento, eu sempre busco o próximo obstáculo, a próxima barreira. Para queda, o iene precisaria perder a 50 primeiro. Depois da 50, ele precisaria perder a 200. Tá? Para a subida, ele precisa somente romper os topos anteriores. Então, nesse momento, ele tem um viés, ele está no movimento mais fácil de subir, mas não quer dizer que vá. E ele também pode descer, mas tem grandes dificuldades. Tá legal? Vamos no H1 fazer ali uma leitura mais de probabilidades de gatilho. Então, aqui está o H1, né? Veja que ele está batendo aqui nessa resistência, está insistindo. Né? Se ele não conseguir agora, ele pode às vezes voltar aqui, né? Deixar esse padrãozinho aqui para subida, pode ser.
né? Tá um pouquinho longe das 50, né? E aí tem aquele viés que a gente fala aqui todos os dias, né? O preço tem duas condições: ou ele volta ao preço, ou ele volta à média, ou ele espera a média chegar. Inevitavelmente, o preço espera a média ou ele volta à média. Não tem como. E 90% dos rompimentos são falsos, tá bom? 90% dos rompimentos são falsos. Então, por exemplo, olha o tanto de vezes aqui que poderia ter rompido e não rompeu. 90% dos rompimentos são falsos. Por isso que eu gosto sempre de esperar a confirmação, tá? Ó, rompimento anterior, pá, foi embora, né? Perdi, cara, não tem problema. Isso é exceção. O normal é você pegar confirmações. Legal? Seguindo essa ideia, vamos para o GBP. O GIBA, GBP USD, tá? GBP USD, passar aqui pro semanal, mesma coisa lá do euro, tá? A gente tem aqui esse, vou até puxar lá de baixo, ó, a gente tem esse canalzinho, tá legal? Olha aí, um canalzinho aqui em cima, ele tentou até mesmo, olha que bacana, né? Olha que bacana. Ele rompe o canal aqui atrás, volta e aí ele tenta fazer a confirmação, legal? E ele frustra, volta para dentro do canal, deixando esse topo duplo. Por que isso acontece? Porque aqui eu definiria uma compra difícil. Por que eu colocaria isso aqui como uma compra difícil? Né? A não ser que você pegou aquela compra lá atrás, lá embaixo, né? Porque obviamente é um ponto que está muito afastado da média, você está fazendo um trade contra a média. Mas aqui, nesse rompimento de canal, e ele volta ali no topo do canal para confirmar esse rompimento, ele tem a média de 50. Isso deixa o padrão de desempenho dele com maior dificuldade, né? E de fato ele continuou subindo, só que veja que o tanto que poderia ter estopado operações aqui nessa região. Então, operações de compra com a média forte, com a apontada para baixo, é complicado, tá? Tem que esperar mais informações. Né? Mas ele se manteve aqui dentro do canal, bacana, acabou rompendo, demorou algumas semanas para isso, né? Acho que meses, né? E depois ele vai lá e faz a mesma coisa idêntica lá no que o euro fez, que foi bater na 200 e na 400. Só que diferente do euro, a 200 e a 400 estava um pouco, né? Tinha um gapzinho entre elas. Mesmo assim, ele foi, testou a 400 e depois devolveu tudo, tá? Já devolveu. E agora, mesmo padrão, tá lá fazendo fundo de canal junto com esse suporte fixo mais fundo de canal, tá? A 20 está mais próximo aqui dele, mas ainda tem uma distância. Deixa eu trazer para cá para ficar mais fácil a nossa leitura. Olha aqui. Aí tá melhor, né? Aqui mesma coisa a gente pode fazer, tá? Deixa eu até puxar aqui. A gente não precisa puxar um fibro monstro lá de trás. Eu vou pegar desse fundo aqui pra cá. Pronto. Vou puxar pra cá pra gente ter padrão. Então beleza, ó, o que eu tenho aqui de informação? Puxei o fibro dessa pernona aqui, fechou? Então, daqui pra cá, essa perna de esquerda. Nessa subida eu vou puxar outra. Ó, vou puxar aqui, o zero fica aqui embaixo, beleza? Aí vou puxar para esse topinho ali da 400. Vou deixar o mesmo tamanho, mesma distância. Tá? Sempre lembrando, o fibro se desceu, 0 lá em cima, 100 aqui embaixo. Se ele subiu, 0 aqui embaixo e 100 lá no topo. Travei, pronto. Né? E agora a gente percebe as regiões que ele pode ter grande atrito aqui embaixo. Então, se ele perder esse fundo de canal, 1,25 do GIBA já passa a ser uma região de implicância ali, né, de defesa, tá? Não diferente, a gente não precisava esperar menos, né? Olha isso, para ele romper esse fundo de canal, ele vai ter uma média de 20 aqui nessa região e mais o 786 do FIBO, tá? Mais embaixo eu tenho a média de 50, que está em cima do 61,8.
tá legal? Então são suportes fixos junto com regiões de interesse, junto com retração e a média de 50, tá bom? Então isso no semanal. Para subida, né? Para subida desse preço aí, grande briga, né? Grande briga, porque ele precisa pegar a seta, essa seta aqui que eu marquei que está na média de 400 e 200, ele precisa romper tudo isso daí. Tá? Ele precisa romper tudo isso daí. Não é fácil a vida dele não, tá? Então tá ali por volta ali do 1,31, ele tem que romper e confirmar sempre. Ó, então tá aqui. Volta para o topo de canal, confirma para poder manter esse padrãozinho aqui, tá? Então para subir a vida tá complicado, não é impossível, obviamente, porque ele já testou essa resistência, tá? Só que como ele está longe da média de 50, numa região estressada ali, existe uma probabilidade até maior de lateralização, legal? E isso que a gente vai acompanhar, esperando a média chegar. Lembra? O preço tem dois comportamentos, ou ele espera a média chegar, ou ele volta na média, inevitavelmente. Como ele tem uma resistência muito forte, pode ser que ele fique esperando a média chegar, tá? E voltar na média também não seria nada impossível. Agora, romper a partir daí, que seria a exceção dos padrões de movimento, vamos chamar assim. O mercado pode tudo do seu lado direito, ninguém sabe o que vai acontecer, mas seria uma ideia. Tá? Vamos lá, no semanal a gente pula para o diário para acessar toda essa informação que a gente falou. A gente vê como se tivesse com uma lupa, né, em cima do que está acontecendo. E aí a gente tem claramente a média de 50 apontada ali, forte para cima, e a 200 fazendo cruzamento com a 400 agora nesse momento. Tá? Então aqui, olha aqui, ela está exatamente uma em cima da outra. A 50 direcional, tá? A 50 direcional, não tem o que falar. Tá aí, não existe aqui uma ideia de venda. Tá? Ah, vou vender tal. Pode ser, só que aí você precisaria ver essa média se distanciando ali do preço e tendo uma tendência de baixo, uma curvatura pelo menos, né? Não estamos vendo curvatura, está no fundo de canal com a média de 50 segurando, no diário, tá? Então essa é a informação que a gente tem aqui nesse momento. Trazendo para o H1, para a gente ver isso lá dentro agora, né, do que está acontecendo, dentro dessas médias, dentro dessas velas, trazer aqui para um canto mais fácil da tela. Olha isso. Então tá aqui fazendo uma espécie de acumulação, né? Tá lateralizado. Para mim eu vejo apenas uma lateralização aqui, tá? Uma lateralizaçãozinha ocorrendo aí. Médias de 50 já tá flat, que é o principal padrão da lateralização, né? A média de 50 fica flat, totalmente plana, sem direção, e a 200 está se juntando a ela, e ela pode criar aquele efeito de fechamento de médias, né? E aí confirmando essa lateralização, né? Num movimento grande. Agora, mas aqui entre esse espaço tem muita coisa. Não, tem. Se você for fazer scalps, coisa do tipo, você consegue pegar alguns movimentos aí sim, sem problema, tá? Eu tô falando no movimento do contexto como um todo. Então a gente enxerga que essa região aqui, que ela vou fazer um retângulo melhor, né? Lembra da 90% dos rompimentos são falsos? Aquele embaixo, ó, 90% dos rompimentos são falsos. Tá? Então esse aí, essa lateralização que a gente vê no H1. E aí você fica pensando, poxa, eu estou colocando minha compra, estou vendido e não decola, não vai, é porque está aí, lateralizado, média de 50, apontando falta de direção, tá? E agora a gente dá aquele pulinho no DXY, né, porque a gente gosta sempre de estar acompanhando também, ver o que ele está fazendo, passando o olho no semanal. Como a gente faz essa leitura diariamente, às vezes de um dia para o outro falta novidades, né? Não tem novidades, mas o intuito aqui nosso é porque tem pessoas todo dia que às vezes tem acesso a esses vídeos em datas diferentes, então ele vai manter o padrão. E a partir do momento que ele consegue ver,
ele sempre vai estar vendo o vídeo com o mesmo padrão de leitura, tá? Vou deixar só assim, não precisa puxar lá de trás, eu ia fazer um outro contexto aqui, mas ia acabar complicando. De novo, no semanal o DXY está preso entre as médias, tá? Ele está entre a 20, 50 e a 200 e 400. O pior padrão que existe é quando o preço fica desse jeito, ele fica preso entre médias. Então eu sei de uma coisa, ele vai sair dali, né? Para onde vai a gente não sabe ainda, mas ele está nesse padrão de baixa, está respeitando, tá? Existe uma região de estresse aqui que ele respeitou muito bem, e isso fez com que o preço voltasse aqui no fundo de canal e voltasse aqui para esse topinho agora. No detalhe, né, quando a gente vai acabar vendo isso melhor lá no diário, ele está com a exaustão aqui nessa região. Veja aqui, tá vendo onde que eu estou fazendo essa marcação? Ele está com uma região bem defendida ali, tá? Então vamos acompanhar o que vai acontecer e trazer o DXY para o diário. Então, o índice do dólar, todo mundo de olho nesse gráfico todos os dias, né? Se você opera, você sabe da importância de ter essa leitura do DXY. Agora pensa bem, tá? 50 direcional para baixo, 200 cruzou com a 400, tá? Aqui em cima desse topo de canal, ou seja, essa região aqui agora, ela tem uma baita de defesa, legal? Baita defesa. Outra coisa que a gente tem aqui também, essa região que já foi suporte, perdeu suporte naquela queda forte que o DXY teve, agora ela está sendo testada como resistência. Para superar isso daqui, a gente precisa ver confirmação de subida. Então ele rompe, volta, confirma e mantém sua tendência. Seria o mais clássico e o mais seguro para confirmar o movimento. Do contrário, a gente pode continuar vendo o DXY voltar, tá? Até porque sua média está com essa tendência aqui e de repente ele perder essa região, confirmar, né? Ou até mesmo ficar lateral por ali. Então nesse momento o viés, vamos chamar o seguinte, né? Quando eu faço uma leitura e eu tenho um viés mais forte para um lado, eu tenho o viés mais forte de queda, tá bom? Quando eu tenho o viés mais forte de queda nesse momento, tá bom? Eu não tenho viés forte de alta, tá? Agora, para ter a alta, ele precisa fazer todo aquele contexto que eu havia confirmado, tá legal? Então isso é bem bacana. Vamos dar uma olhadinha lá no BRL. DXY nem vou passar no H1 porque a gente não opera, a gente usa ele como referência, né, da leitura, porque é o índice do dólar para os outros ativos. Então vou dar uma olhadinha lá no BRL, que é o nosso real, tá? Vou puxar aqui para o semanal para a gente ver. O semanal ele perdeu a 200, né? Bem bacana. Só que tem um detalhe, gente, muito importante aqui, ó. Olha aqui, tá? Ele tem esse suporte aqui, inclusive eu vou fazer uma linha, eu acho que ele vai ficar mais interessante. Linha horizontal. Olha aqui, bacana. Eu não vou fazer aqui, vai. Porque ele teve 2 toques ali e vou travar ela. Olha só, porque ele teve 2 toques aqui. Precisa que ele furou, voltou, aquele tocou e aquele tocou. Exatamente. Só para ficar legal essa leitura, né? Então ele bateu ali no 4,69, 4,70 para ser ali. Vamos falar, né? 4,70, 2 vezes voltou. Tá longe das 50, tá ok? Tá longe das 50. E ele está aqui próximo a 200. Eu acho isso aqui de extrema importância a gente ter esse acompanhamento, essa análise, porque são topos mais baixos, tá? E esses topos mais baixos aqui, ele cria esse padrão de triângulo para nós aqui, né? Aonde que mais de 70%, acho que 73%, se não me engano, é tendência de rompimento da linha horizontal, ele volta e acaba descendo para bater aqui na 400 aqui embaixo, tá? Isso é uma probabilidade. Se é 72%, existe ainda 28% de chance de não dar certo.
Tá? Isso aqui. Agora lá no diário, ainda tendência de baixa, né? Ainda tendência de baixa, a média ainda está direcional, tá? A média ainda está direcional, todas as médias estão direcionais, não há o que falar. Tentar querer ir contra isso aqui vai querer apenas fazer aquela situação, tentar adivinhar a fundo, né? Ele saiu desse range que ele estava aqui atrás, ó, tava um range aqui atrás. E o máximo pode acontecer ele voltar lá nesse range, no fundo do range, e voltar. E aí ele vai estar em cima dessas médias aqui, tá? Então a gente vai acompanhar o real fazendo algum tipo de movimento ali de correção, mas ainda com sua tendência nos time frames maiores bem definido de queda, tá? No H1 aqui, né, a gente tem uma leve tendência de correção, mas eu ainda falaria nessa lateralização aqui, tá? Que esse range aqui está preso aqui dentro ainda por causa por motivo dos time frames maiores, né? Que é igual diário e semanal. Legal? Então é isso, pessoal. Acho que a gente fez a leitura de hoje, quarta-feira, tá? 11h30 a gente vai ter notícia e aí a gente acompanha as grandes movimentações que o mercado está trazendo essa semana. Apesar de ter grande volatilidade, ele não está trazendo nenhuma surpresa diante do que a gente está lendo. Então, sempre naqueles pontos de suporte e resistência médias móveis ou de regiões fixas ou FIBO, ele está respeitando muito bem, tá? Então, vamos acompanhando aí e fazer bons trades, tá bom? Então, até amanhã. Forte abraço. Tamo junto.